Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Conosco, sempre presente na apresentação, pastor Gerson Belucci. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, paz do Senhor, queridos irmãos que nos acompanham nesse programa abençoado. No episódio passado, nós apresentamos cada um dos reinos e seus detalhes. Mostramos uma representação dos detalhes da visão de Daniel, aquilo que Daniel viu, cabeças, asas, os chifres que vão ser mencionados depois. E agora nós desejamos aqui pedir o pastor Gerson para nos apresentar um quadro resumo desses animais e os reinos que representam e também os mapas, não é? Vamos acompanhando junto aqui. Juntos, né? Aqui. Os mapas correspondentes a esses impérios, reinos, né? Esses reinos. Então, meus irmãos, são quatro animais simbólicos. Só fazendo uma recapitulação, o leão representa a Babilônia, o urso a Média e a Pérsia, né? Aquele reinado que faz menção dos braços e do peito de prata. O leopardo, o Império Greco-Macedônio. E o animal terrível e espantoso fala do último reino da terra. Isso é profético, nós vamos trabalhar nele mais para frente. Aí tem aqueles mapas, pastor Antônio Carlos, que o pastor podia falar um pouco sobre os reinos mundiais. Tem um mapa que mostra o Egito, a Lídia, Babilônia e Média. Perfeitamente. Então, o mapa é só para a ciência dos irmãos, para ver a extensão de cada reino. Ilustrar, né? Ilustrar. Então, o primeiro é o Império Babilônico, essa mancha cor laranja, né? Uhum. Ou parecido, é a extensão do Império Babilônico. Em seguida, apresentamos aqui os reinos, aliás, o reino ou o Império Medo-Persa, mostrado ali pela mancha azul clara. O azul escuro é o mar. E também o rio Nilo, né? Ali, entre o Egito. A mancha azul representa a extensão, né? Maior do que o Império Babilônico. Embora que, biblicamente, o Império Babilônico seja o majestoso, o gerador de tudo, mas os outros, isso já foi comentado, eles conquistaram e ainda expandiram, aproveitando o que já estava criado, né? E em seguida, o Império Greco-Macedônico, de Alexandre o Grande, né? Que expandiu mais ainda, né? Alexandre o Grande, em 10 anos, ele conquistou o mundo todo, né? Na verdade, a informação que nós temos, pastor Gerson, que começou a reinar com 20 anos. 20 anos, até os 33. Até os 33. Quer dizer, foi muito bem instruído na cultura, mas era também acostumado a lidar com a arte bélica também. Então, ele, usando os 4 generais, não é? Isso foi em 326 antes de Cristo. Antes de Cristo, né? Com seus 4 generais, ele tem uma velocidade de conquista assim extraordinária e conquista o mundo todo nesse período de 10, 12 anos. Morre precocemente aos 33 anos e o seu extenso reino é dividido entre os seus 4 generais, que eram exatamente as 4 cabeças do leopardo. Exato. Então, você já falou desse último mapa, né, que apresentou o Império Greco-Macedônico. Podemos falar um pouco dos 4 generais? Por favor. Porque foram sucessores de Alexandre o Grande. Nós podemos citar... Nós temos um quadro, pastor Antônio Carlos, seria interessante colocar para os irmãos acompanharem, né? Perfeitamente. Então,
o primeiro sucessor pode ser citado Seleuco, e ele cuidou, né? Ele foi o governador, podemos assim dizer, da Síria e da Mesopotâmia. E a Bíblia se refere a ele como rei do norte. Sim. É interessante porque também tem a referência ao rei do sul, que foi Ptolomeu, e que cuidou do Egito e da Palestina. Já Lisímaco ficou responsável por Trácia, parte da Ásia Menor, que conforme está escrito lá, que é a atual Turquia. E Cassandro ficou com a Grécia e com a Macedônia. Então, nós estamos falando dos 4 generais de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu, o reino, o extenso reino, ao invés de ser passado para os seus descendentes, foi passado para os seus 4 generais, que eram os 4 que tinham um poder muito grande. E eles dividiram o reino nessas partes comentadas pelo pastor Gerson e que vamos mostrar no próximo mapa a extensão, né? Observa-se que Seleuco ficou com a parte maior, né? Exatamente. E Cassandro ficou com a atual Grécia, que Certo. foi a origem de Alexandre. Aliás, até uma informação já comentada até em outros programas e até aqui também, é que Cassandro se casou com a irmã de Alexandre, chamada Tessalônica. E ali Cassandro constrói uma cidade que recebe o mesmo nome e onde, na passagem de Paulo, é gerada a igreja dos Tessalonicenses. Né? Exatamente. Tem até 2 cartas, né, de Paulo. 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Então, mostramos no mapa aqui a divisão. Observe os irmãos que Seleuco ficou, tendo como base a terra de Israel. Ao norte ficou Seleuco e ao sul ficou Ptolomeu. E seus descendentes continuaram durante longo tempo governando essas terras divididas. Nós vamos observar em próximos capítulos, é bom os irmãos conservar isso nas memórias, onde na visão de Daniel mais adiante, ele vai dizer assim, o reino do norte, o reino do sul. Então, quando se referir ao reino do norte, refere aos Seleucidas. E quando se refere ao sul, se refere aos Ptolomeus. Os outros não são citados. Não é? Ficou conhecido também como o Império Seleucida, né? O Império O Seleucida. do norte. Né? Exatamente. Então, nós teremos mais informações sobre isso. Como nós falamos aqui, pastor Gerson e irmãos, o Império Romano, ele não é citado na visão, mas nós entendemos que o último reino, ele tem fundo no Império Romano. Vai ser explicado mais adiante isso. Certo. Logo vai ser explicado. Mas gostaríamos também de mostrar o mapa do Império Romano. Vale a pena. Não é? Então, pedir para colocar na tela também um império muito extenso também e que foi muito fortificado pelas suas leis sábias, por um exército imbatível e por algumas regras, né? Dentre elas, tem a cidadania romana, né, pastor Gerson? Sim. Era importante ser cidadão romano, né? Ao mesmo tempo que todos queriam ser cidadãos romanos, o fato de ter a cidadania romana fortificava o reino também. Eles foram responsáveis pelas estradas romanas. Pela Pax Romana. Pax Romana, então, podemos dizer assim, foi o governo, dentre todos eles, o mais perfeito que teve. Uma administração extraordinária. O direito romano, que até hoje nós trazemos para as nossas universidades, na verdade, a influência do direito romano, a paz romana, o fato dos missionários, isso teve uma importância muito grande para o estabelecimento da igreja, Sim. né, pela
facilidade com que se podia navegar nos mares sem os piratas, Sim. e também pelas estradas. E a administração romana foi de uma grandeza interessante, até 476, quando cai o Império Romano. Mas é muito interessante fazer essa lembrança. Fazer essa lembrança. E lembrando que o mundo romano, todos falavam o grego. O Império Romano falava o latim, mas falava o grego também. As outras nações, que tinha gente de todas as nações no Império, falavam a sua própria língua, mas falavam o grego. Então, o grego era a língua comum deste reino, o que facilitou a expansão do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele caminhava pelas estradas, as estradas ajudaram, não passava pelo meio do mato, não é? Eram regiões em melhores condições de caminhar. Então isso facilitou o acesso do apóstolo Paulo a todo o Império Romano. E a outra coisa que facilitou, a língua. Então vamos dizer assim, hoje nós temos aqui em nossos seminários a tradução, né? Um fala, outro traduz. E sabe-se que na tradução nem sempre se consegue exprimir perfeitamente aquilo que a pessoa fala. E o apóstolo Paulo, como todos falavam o grego, ele espontaneamente falava de vez. Outra coisa, né, interessante, né? Que ajudou muito o Evangelho. Em cada cidade que ele chegava, geralmente tinha uma sinagoga, que era o lugar de reunião dos judeus. Que o Evangelho foi dirigido inicialmente, ou primeiramente, aos judeus. Né? Então, ele quando chegava na cidade, ele já tinha a sinagoga, o lugar onde reunir, não precisava alugar um salão, já tinha um lugar, e já tinha lá os bancos, já tinha o púlpito, já tinha tudo, e já tinha também quem ia ouvir. Foram 3 povos, né, pastor Antônio Carlos, aproveitando essa deixa, 3 povos que tiveram grande influência na implantação da igreja primitiva. Você citou os gregos, pela língua, pela cultura, pela filosofia, no sentido de levar o homem a pensar na sua existência, na sua origem, onde estamos, para onde vamos. A influência é grega. A influência romana, que foi tudo isso que você citou, né? As estradas, a paz romana, o direito e todos esses detalhes de governo daquele império, e a influência dos judeus no sentido de crer num só Deus, de ter em cada ponto desse onde Paulo foi uma sinagoga, já ter uma população pronta para esperá-lo. E ele falava grego, falava hebraico, porque era hebreu, né? Efraimita, né? Benjamita, né? Benjamita. E falava, conhecia a cultura grega dos filósofos, além do latim do Império Romano. Então, esses 3 povos com essas características tiveram uma influência muito grande na implantação da igreja primitiva. Perfeitamente. Acho que é um ponto interessante para os irmãos, né, conhecer. Muito interessante. Muito bom. Isso ajudou muito a expansão do Evangelho. E lembrando mais uma vez que nós falamos aqui o Império Romano, ele foi um governo quase perfeito. Tanto no sentido da gestão, como no sentido bélico. Um exército praticamente quase imbatível, na ocasião que Jesus veio à Terra, né? E mais um pouco adiante. Aí você pergunta, mas o maior império que existiu não foi o babilônico, biblicamente, profeticamente, que era a cabeça de ouro? Sim, ele foi o gerador. Os outros que vieram aproveitaram a herança do babilônico, porque quando chega no Império Romano, o que aconteceu? O Medo-Persa herdou as coisas importantes, a capacidade de gestão, o governo, as defesas. Ele herdou isso do Império Babilônico. Quando entra o governo de Alexandre, ele herda a herança babilônica e a herança medo-persa. Quando entra o romano,
além dos dois, ele também herda a capacidade de Alexandre, não é? Então, esses impérios vêm se somando, que na verdade o adversário, ele vem construindo uma estrutura para reinar neste mundo. Agora, uma coisa que chama atenção, se nós fizermos menção da estátua, é a deterioração dos metais, né? Então, o ouro, a prata, o bronze, o cobre, né? E depois o ferro. E ferro e barro no final. Então, isso mostra que o governo humano, por mais conquistador e amplo, na concepção de Deus, ele está se deteriorando e caminhando para o fim, para que se levante um governo perfeito. Exatamente. Vamos dizer assim, na verdade é uma decadência, né? Sim. Começa com a cabeça, termina nos pés. Começa com ouro, termina com barro, né? Mas isso é um sentido profético, porque na verdade esse império, esse último império do mundo, ele vai ser muito forte. Sim. E muito poderoso. Mas na visão de Deus, humana, né? Hein? Na concepção humana. Na concepção humana, não é? E ele vai dominar o mundo todo, né? Sim. Vai dominar o mundo inteiro. Nós falamos aqui dos reinos mundiais, desde Nabucodonosor até o último reino da Terra. Nós lembramos mais uma vez que, na visão dos animais, o foco é a capacidade bélica. Não aparece o Império Romano, que nós mostramos agora no final. Mas falamos que o último reino da Terra tem fundamento no Império Romano. Mas, na verdade, tem fundamento em todos, mas mais no Império Romano. Mas pretendemos explicar isso melhor um pouco mais adiante. Nós vamos fechar esse episódio com essas informações que nós temos aqui, porque no próximo episódio nós vamos dar sequência à visão de Daniel, que a visão dele não encerrou ainda. Nós lemos até o verso 8, mas a visão dele tem mais algum detalhe, e esses primeiros versos que lemos, ele fala dos animais, dos reinos mundiais humanos. Agora, a partir da sequência, nós vamos ver o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus. Mas nós vamos fazer isso no próximo episódio. Agradecemos a presença de todos. Eu e pastor Gerson agradecemos a presença dos irmãos. Verdade. Pastor Gerson, quer cumprimentar os irmãos? Sim, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Nos vemos no próximo programa. Agradecemos mais uma vez a presença dos irmãos. Até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.